Seja bem-vindo, pessoal, para mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre religiões afro. Vamos fazer algumas considerações, algumas constatações, e se você é uma pessoa nova aqui no canal, nosso assunto aqui é teológico, apologético. Não há nada de intolerância religiosa. Toda vez que eu faço algum vídeo tratando sobre religiões afro, né, e as demais seitas também, sempre tem alguma pessoa que vai criticar dizendo que estão sendo intolerantes, que isso pode haver um processo e tudo mais. Bom, meu amigo Jean Braz escreveu o seguinte: fazer críticas teológicas às demais religiões, como as religiões de matriz africana, não é discriminação, muito menos racismo religioso, é liberdade religiosa e de expressão. Aliás, um abraço, Jean, através de algumas publicações que ele tem feito sobre religiões afro, e eu resolvi fazer esse vídeo. Eu lembrei aqui de uma publicação que eu fiz sobre uma conversão de um bandista para o cristianismo. Toda vez que a gente fala sobre esse tipo de conversão, a pessoa que é de religião de matriz africana vai dizer que quando a pessoa sai da religião afro e vai para o cristianismo é porque ela nunca foi realmente um bandista, nunca foi realmente um seguidor fiel do candomblé, era apenas um curioso, por isso que ele se tornou cristão. E essa moça que também foi bem atacada porque ela fez um testemunho, né, da conversão dela da religião afro para o cristianismo. Então, em vez de as pessoas da religião afro que tanto pregam amor apoiarem, né, pregar o amor, foram e criticaram a moça que se tornou cristã. Um pedacinho aqui do testemunho dela, que interessante, ó. Será que hoje eu sou cristão depois de tanta coisa que eu já vivi? Mas antes vamos deixar claro algumas coisas aqui. Eu tenho liberdade de contar a minha história. Não tô batendo na sua porta pra contar a minha história, não. Tô contando nas minhas redes sociais, esse é um perfil cristão e eu vou contar. Minha mãe sempre foi cristã e eu cresci em um lar cristão. Então sempre ouvi essa história de que existe Deus. Então é falar que ela não tá batendo na sua porta, não, tá? Que é o perfil dela. E da mesma forma que o perfil dela, ela tem o direito de falar da sua conversão, esse perfil aqui é de um canal apologético cristão e nós vamos pregar o cristianismo. Hoje, pessoal, nós vamos falar aqui sobre as divindades no meio do culto afro. As divindades na religião afro não são personas realmente divinas. A cultura afro-brasileira, na verdade, é uma migração das religiões africanas para o pseudo-cristianismo católico no Brasil. A história é que as religiões tribais africanas antigas seriam como se fossem tribos indígenas brasileiras, né? Mas estamos falando de religião tribal africana. Então eles tinham várias divindades, né? Assim como qualquer paganismo. E desses deuses existiam os deuses maiores, os deuses menores, aqueles intercessores, um tipo de anjo da guarda, né? Que cuida ali da pessoa. Quando os escravos eles foram sendo trazidos para o Brasil, dentro das senzalas, eles não poderiam cultuar os seus deuses, ou a sua religião, porque os senhores escravos, em grande maioria, eram católicos, então não iriam aceitar outro tipo de religião dentro ali da fazenda, né, onde os escravos trabalhavam. E foi assim desde o início do mundo. Os primeiros senhores de escravos foram pessoas pardas, negras, na antiga Mesopotâmia, e isso foi passando de geração em geração. Na própria Bíblia nós vemos um tipo de despojo. As nações invadiam outras nações, eles pegavam os despojos, e naturalmente as pessoas que eram levadas, imigradas àquela nação, aprendiam seus costumes e até mesmo sua religião. Isso aconteceu no paganismo, no judaísmo, no cristianismo, e sempre foi assim. Então, naturalmente, quando a pessoa traz para dentro da sua casa outra pessoa, então era ensinada a cultura daquela casa, né, ou daquela nação. E foi assim no Brasil também, com os senhores de escravos brasileiros, e a religião afro teve que ser moldada dentro do cristianismo. Por isso que todo santo católico tem uma representação também nos santos da Umbanda, né? Nos Oxuns, dos Exu e tudo mais. Um breve corte aqui, amigos, para eu pedir para vocês se inscreverem no canal, curte esse vídeo, compartilhe, por favor. O YouTube não está entregando os nossos vídeos, então preciso da colaboração de vocês para dar engajamento e continuar com o nosso trabalho. Vamos voltar ao vídeo. O problema é que a religião católica, para nós, não é religião verdadeira. Essa intercessão é falsa. Essa questão de dulia, hiperdulia, latria, isso não existe no cristianismo nosso, protestante, né? O real. Porque apenas há um Deus e um intercessor entre o Deus e os homens, que é Cristo Jesus. O intercessor tem que ser perfeito.
Mas na religião afro, os intercessores são seres imperfeitos e eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui a gente vai ver que Oxum é lésbica, Oxumaré é gay, Logum Edé é bissexual, Oxalá é travesti, Iossain é transexual, Iemanjá foi estuprada pelo próprio filho, foi uma tentativa de estupro. Bom, estupro, assassinato, incesto, ódio, vingança fazem parte da história dos deuses, desses deuses, né, entre aspas, desses intercessores, desses santos, desses cuidadores dessas pessoas, dessas religiões. E assim também foi no antigo paganismo, com as religiões gregas também, onde os deuses não eram deuses, os deuses eram fracos. Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco. Havia sempre uma luta entre deuses e deuses. Deuses fazendo filho em humanas. Deuses traindo outras deusas. Deuses perdendo guerra. Deuses morrendo. Foi assim sempre no paganismo. Aqui eu tenho algumas informações. Ó, lesbiandade na mitologia africana e o poder das mulheres. Aqui eu separei algumas informações que elas são muito fáceis de serem encontradas. Acho que ninguém vai questionar isso aqui. É só você dar um Google aí, pesquisar sobre homossexualidade na religião do Candomblé, da Umbanda e tal, que você vai ter muitas e muitas informações. Isso aqui é uma informação comum que todo mundo lá da religião afro sabe, tá? Então, lesbiandade na mitologia africana e o poder das mulheres. Aqui nós temos a informação, a Oxum, em azul aí, Oxum e Yansan, duas labás santos, mulheres no candomblé. Na história, Oxum seduz Yansan e depois de conquistá-la despreza e parte para novas aventuras amorosas, com sustentação de levantamento. Bom, Oxum é uma orixá, é a rainha da água doce, dona dos rios e das cachoeiras, cultuada no candomblé e também na Umbanda, religiões de origem africana. Oxum é a segunda esposa de Xangô, representa a sabedoria e o poder feminino. Oxum, pessoal, é um orixá. Orixá seria uma espécie de divindade, né? Seria uma personificação de elementos naturais, elementos da natureza, isso geralmente na religião do candomblé. E ela pode ser realmente personificada, incorporada realmente, fisicamente, em algumas cerimônias. Essa é a crença deles. Então não é apenas um ser elemental, um ser espiritual. Pode se tornar realmente um ser físico e ajudar essas pessoas. Mais ou menos parecido ali com os santos católicos. Então às vezes vou usar essa palavra santo para ficar fácil de exemplificar. Cuida, ajuda, guia, intercede pelas pessoas. E a Yansan, ou Yansan, ela é sincretizada como se fosse Santa Bárbara na Igreja Católica. Então ela é muito conhecida por suas trocas de parceiros, né? Então tem muita gente que cultua esse tipo de santo, ou esse tipo de orixá. E acontece a mesma coisa no catolicismo, por isso que a gente vê que o catolicismo é falso mesmo. As pessoas elas têm uma devoção maior com alguns santos, o santo que lhe convém. Tem um santo por dia aí no calendário, tem às vezes 2 santos por dia, você pode escolher qual te agrade mais. Você quer o santo do pedreiro, tem o santo pedreiro. Você quer o santo do serralheiro, também existe o santo serralheiro. Dos médicos, dos caminhoneiros e por aí vai. No candomblé, na Umbanda, enfim, essas religiões também têm isso, tá? Tem as suas devoções, as suas orações para determinados santos, que é o santo que a pessoa pega para si, né? Escolhe para si. A orixá Yansan é uma deusa guerreira, senhora dos ventos, raios e tempestades. Ela comanda os espíritos dos mortos. E aqui no Twitter tem uma moça que posta muito sobre Umbanda, né? Me enviaram isso aqui. Oxalá é um travesti, Iemanjá é transexual, Yansan é lésbica. Leiam aí o print para vocês verem. Tem de tudo, ó, não binário, transgênero, e o diabo Lúcifer é a drag queen. Representatividade é tudo. Viva nossos deuses LGBTQ+. E vocês percebem que eles realmente acreditam que são deuses, tá? Não sou eu que estou falando, não. São níveis de Deus, diferente do cristianismo real. É um Deus único, monoteísmo e acabou. Isso aqui é paganismo. Mesmo que umbandistas, seguidores da religião candomblé, qualquer religião afro e seus vertentes, eles às vezes vão dizer que são cristãos, não são não, tá? Eles criaram aí um cristianismo na cabeça deles. Agora sobre Iemanjá, ó, a Iemanjá tinha vários filhos, orixás, e um deles era Bará Exu. Seu filho se encantou por sua beleza e tomou a força, tentando violentá-la.
uma grande luta se deu bravamente entre filho, que é Bara Exu, e a mãe Iemanjá, que resistiu à violência do filho, que na luta dilacerou os seios da mãe. Enlouquecido e arrependido pelo que fez, Exu saiu do mundo, desaparecendo no horizonte. E quem é Iemanjá? Iemanjá é considerada a mãe de todos os adultos e mãe dos orixás. Iemanjá, na verdade, é a divindade do rio que deságua no mar. Ela é filha de Olokun, o orixá rei dos oceanos. O rio que representa Iemanjá e sua história é o rio Ogun, localizado no estado Oxum da Nigéria. E aqui é um print que eu peguei da revista super interessante, qual a ligação entre os santos católicos e orixás. E Iemanjá está relacionada a Nossa Senhora da Conceição. Como diz o rei Roberto Carlos, todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus. Então a Iemanjá é como se fosse Maria na visão deles. E a Iemanjá então é a mãe de todos, né? Todos os que estão dentro dessa religião afro vão cultuar Iemanjá. E, aliás, eu tenho um amigo que a mãe dele sempre foi dessas religiões. Eu não sei qual delas que é, porque eu não vou ficar perguntando isso. Mas desde criança, quando eu vou na casa dele, eu vejo ali a foto da Iemanjá na sala da casa deles. Faz tempo que eu não vou lá, né? Mas a foto deve estar lá até hoje. Esses orixás, pessoal, ele tem como se fossem os santos católicos. Eles são uma espécie de divindades, né, intercessores. Eles fazem então as preces a essas entidades, petições, devoções, porque eles têm poderes divinos, né? São intercessores realmente, com um grande poder para ajudar os seus devotos. Aí você vê aí que tem até oração, né, para Iemanjá, oração igual tem na Igreja Católica. Eu lembro quando eu fiz o catecismo, a catequese, eu tinha que decorar rezas, né? Então tem rezas e preces a Iemanjá. E dentro do paganismo sempre foi assim, desde os deuses pagãos gregos, né, na história da mitologia grega, a gente vê que o poder a palavra sumo de autoridade, não existe no paganismo. Não existe sumo, perfeito, único, onisciente, onipotente. Esses deuses, tanto do paganismo, da mitologia grega, ou mesmo das religiões afro, não existe esse conceito de divindade perfeita, que existe uma única autoridade. Sempre o ser humano vai criando ali os seus deuses e os microdeuses que são intercessores, né? Pessoas falhas, mas divinas, que intercedem por eles. Pessoas falhas estão devotando sua fé em seres falhos para levarem as suas preces, orações, devoções e tudo mais a deuses maiores. É esquisito, mas sempre foi assim na história. Seres humanos sempre adorando deuses fracos. E Aristóteles já havia dito, né, que os seres humanos vão criando seus deuses conforme ali é conveniente para o ser humano. E esses deuses sempre criados aí, deuses fracos, né, deuses falhos. E a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2, 3, 5, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Era necessário, então, uma intercessão de alguém puro, imaculado sem mancha. Então, no Antigo Testamento, nós vimos ali os judeus tinham que escolher um cordeiro puro, perfeito, da forma que Deus pediu para que fosse. Não podia ser um animal com manchas, machucado, mancando. Tinha que ser perfeito. Era só uma sombra de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, quando a gente vai questionar por que a religião afro ainda faz celebrações com animais, eles vão lá para o Antigo Testamento, que já acabou, gente. Estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então toda aquela sombra era praticado aguardando Jesus Cristo, o Salvador. Não há necessidade de fazer isso hoje, mas as religiões de matriz africana ainda continuam oferecendo ali os animais a seus deuses, orixás, né? A religião afro não é padronizada, tá? Cada local tem ali os seus costumes. Se você colocar um bandista na Bahia, um bandista aqui da minha cidade franca, eles forem trocar ideia, os costumes são totalmente diferentes. Porque cada um criou ali a sua regra, não há padronização, como nós vemos aqui na Bíblia Sagrada. Se você sair desse padrão, é uma seita nova. Estamos vendo cada vez mais essas religiões sendo incorporadas dentro das escolas, faculdades, né? Da cultura, né? Aqui nós vemos a música Show da Posse, Ministra da Cultura Margarete exalta Exu com o Baiana System. E no carnaval teve também, né, um bloco lá que estava fazendo homenagem também a Exu, ou a religião afro, né? A Michele, que é a Michele Bolsonaro, né? Ela publica vídeo de Lula em cerimônia de Umbanda. Isso pode.
Porque se há alguma coisa que é feita em homenagem a Jesus Cristo, vão dizer que o Estado é laico, que não pode levar cristianismo lá, né, pro governo tal, pro governo federal, para Brasília. Não pode. Inclusive imagem, não pode ter imagem. Mas quando é Umbanda parece que pode. A primeira então é Michele Bolsonaro, compartilhou em seu perfil nas redes sociais um vídeo antigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participando de uma celebração da Umbanda, religião de matriz africana. Ele escreveu, isso pode, né? Falar de Deus não pode não. Aí tá aqui um print do vídeo, né? Você já deve ter visto esse vídeo aí rolando por aí nos grupos de WhatsApp. Após bênção de umbandista Lula, Alan dos Santos diz que petista é apoiado por demônios. Ué, pera aí, se na minha Bíblia, eu sou cristão, se na minha Bíblia diz que essas entidades são demônios, eu falar isso, eu posso ser processado, posso ser preso? E meu direito livre de falar sobre minha fé, Exu, Orixá e todas essas coisas aí, no cristianismo, vocês são demônios, tá? E a gente pode falar que é demônio, porque tá na Bíblia, você tem que então reclamar com Deus, reclamar com a Bíblia, cancelar a Bíblia, que é isso mesmo que eles estão falando, né? A Xuxa aí é tá falando que a Bíblia tem que ser revista, né? Corrigida. Aliás, essa Bíblia aqui minha ela é revista e corrigida, né? É, revista e atualizada, ó. Não tem que atualizar a Bíblia mais não, ó. O Palácio do Planalto é consagrado a Exu em ritual de candomblé. E realmente, né, a gente vai ver que tudo que é feito pro lado do cristão, bancada evangélica, não sei o que, é uma encheção de saco. Como se o Estado laico fosse contra você falar, expressar sobre sua fé. Na verdade, pessoal, o Estado laico foi criado por cristãos, protestantes. E o Estado laico foi criado para justamente não haver guerra entre cristão e cristãos, né? Onde cada um poderia falar sua heresia à vontade. E um cristão não ia matar outro cristão por causa disso. O Estado laico não cancela você expressar sua fé. É ao contrário. O Estado laico diz que você pode expressar sua fé. Então, nesse sentido, o Lula tá certinho. Pode pôr coisa de Exu, de macumba lá, fica à vontade, tá? O Estado laico permite isso. Porém, quando for a vez de uma pessoa qualquer que ganhou lá que é cristão, vai ter que aguentar e colocar coisa de cristão lá também, viu? De cristianismo. E se o presidente ganhar for budista, você vai ter que aguentar também, colocando um monte de coisa de Buda lá, tá? O Estado laico não está dizendo que você não pode colocar um crucifixo ou uma imagem de Umbanda lá em algum lugar como decoração. O Estado laico está dizendo que você tem que respeitar aquilo, mas você pode contestar. Você pode debater, você pode questionar porque o Estado é laico e a gente pode falar sobre isso. Nós temos a liberdade de expressão. Gente, não é discriminação falar sobre religião. Pode falar à vontade sobre cristianismo como sempre foi falado. Da mesma forma, nós podemos falar sobre religião afro-brasileira também. Não gostou? Rebate então teologicamente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que o nosso Brasil, como há uma desproporcionalidade em criticar religiões cristãs dentro de escolas, né, locais públicos. Esse aqui, ó, a revistinha da Wicca, que é da Ed Van Fel, eu era adolescente mesmo, bem jovenzinho, eu lembro que a gente ia nas bancas, não tinha internet, pessoal, então a gente tinha que ir nas bancas, comprar jornal, comprar revista. Eu lembro que eu estava aprendendo a tocar guitarra, eu ia nas bancas procurar revista de guitarra, de tablatura, de cifra, porque não tinha internet pra gente ficar acessando. Isso aqui era moda, tinha pra todo lado. E a Ed Van Fel, pessoal, ela é uma moça que, se eu não me engano, acho que ela é jornalista, e ela, envolvida com Wicca e bruxaria, ela vai nas escolas. E no site mesmo dela tem várias fotos de muitos eventos que ela foi, e muitas são escolas infantis. Criancinha aprendendo sobre o Wicca, pentagrama e tudo mais, pessoal. É isso. Aqui, ó, esse livro aqui, Candomblé, eu peguei alguns livros naquela geladeira do shopping. Você pode colocar um livro e pegar outros livros. Aí eu deixei uns livrinhos da Turma da Mônica, eu peguei o livro do Candomblé. Se você vir aqui, ó, Ministério, ó, FNDE, ó, FNDE. Ministério da Educação do Governo Federal. Esse livro aqui, ó, ele é de 2006. Governo PT, hein? Fala basicamente sobre Candomblé, tá? Imagina se fosse a Bíblia. Com o Ministério da Educação, Governo Federal, e a Bíblia lá, que loucura. Olha lá. Secretaria do Estado, ó. Então é isso. Esse livro aqui estava nas escolas. Aliás, tem a etiqueta aqui. Estava numa escola aqui perto
do meu bairro, ó. Helena Cury de Taca, sala da leitura. Aqui, ó, sala da leitura. Aqui temos outro, ó. Esse aqui também estava na escola, mas não é do Ministério da Educação. A pior das bruxas. E aqui, ó, lembrando que eu peguei esse aqui na geladeira lá do shopping, hein? Deixei uns livrinhos da Turma da Mônica e peguei as lendas de Exu. Fiz uma troca boa. Olha lá, Ministério da Educação, FNDE, ó. 2009. Então, 2009. E esse outro aqui de 2008, presidente era do PT, hein? Lendas de Exu. Agora eu fico pensando, se fosse um presidente assim, bem cristão, cristão de verdade, tô falando, viu, pessoal? Cristão de verdade. E quisesse encher de Bíblia, livro cristão, livro teológico nas escolas, ia dar uma discussão boa, hein? Então essas informações eu gostaria de passar. As religiões afro, bem parecidas ali com as religiões também gregas, né? A mitologia grega, essas religiões têm deuses fracos, intercessores fracos. Aí nós vemos intercessores, divindades santos, santificadas, mas com tesão, né? Querendo trair, adulterar, homossexual, bissexual, transgênero, todo o LGBT tá tudo ali nesse tipo de divindade, bem parecida com as mitologia grega, aqueles deuses fracos que lutam, um mata o outro, um trai a esposa deusa com uma humana, outro vai ter um filho com uma humana, outro se torna homossexual, tá tudo isso nessas religiões pagãs. Isso é uma amostra de que o ser humano sempre vai procurar o Deus que se parece mais com ele. Quase ninguém tá afim de procurar um Deus que vai fazer a pessoa mudar, porque as pessoas não querem mudança. Mudanças radicais só vão funcionar em corações realmente sensíveis, corações quebrantados. E essas pessoas, elas não querem ter corações quebrantados, elas querem satisfazer as suas vontades pecaminosas, e é por isso que elas escolhem essas religiões. Informação foi dada, pessoal, e se você gostou desse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, com seus amigos. Quem quiser assistir, que assista. E por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, faça um comentário, peça um vídeo. Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais.